Os pacientes sempre me perguntam sobre a minha opinião em relação ao diagnóstico. E aí, a gente precisa achar um nome para o meu problema? Como que funciona? Como que a gente faz? O que que eu faço? E a minha postura é sempre a mesma em relação a isso. A primeira coisa, existe uma diferença, né, que a gente pode ter um entendimento sobre o que que é diagnóstico e o que que é rótulo diagnóstico. Diagnóstico, ele tem que existir sempre. Diagnóstico é o entendimento do que está acontecendo com a pessoa. Ela vai chegar provavelmente falando de sintomas, então você vai entender os sintomas, de onde vêm esses sintomas, são as causas, a relação entre os sintomas, as causas, os gatilhos, o processo, como a pessoa tem tentado lidar com isso. Então, o diagnóstico é o entendimento de tudo. Rótulo diagnóstico é uma coisa um pouco diferente, porque é sobre nomes de problemas, de distúrbios, de transtornos que estão catalogados. Por isso, rótulo, ele tem um rótulo, ele tem uma categoria, ele está ali em algum lugar. Transtorno de personalidade narcisista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, transtorno do espectro autista, que é o TEA, o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, o TOC e todas as abreviações que surgem a cada semana na internet. Muitas das vezes nem são oficiais, mas isso é um rótulo. E muitas vezes as pessoas elas querem ter um rótulo, elas querem se enquadrar no rótulo, ela quer dar um nome para isso. Só que o que é a minha resposta? Não necessariamente tem que ter um rótulo, às vezes isso é até prejudicial. É melhor pecar pela cautela, demorar, entender o diagnóstico e não o rótulo. Se tiver, se enquadrar, beleza, vai dar esse nome, vai ter esse entendimento, mas muitas vezes é precipitado, às vezes dá um rótulo, não era aquilo, aí vai para outro, também não era, aí vai refinando, descobre que não era nenhum nem outro e a pessoa acredita naquilo, começa a se comportar em função daquilo, quase como aquelas pessoas que lê a bula do remédio e aí começa a ter aqueles sintomas. Então, assim, qual que é o ponto fundamental, na minha opinião? Qual que é a postura clínica, a minha postura, o meu entendimento? O rótulo diagnóstico não importa tanto quanto entender todo o processo, causa, efeito, sintomas, as estratégias que a pessoa tem, o que que ela está tentando fazer, o que que ela já conseguiu, que tipo de habilidade ela precisa, como se adaptar, isso tem cura, tem solução, não tem, é controle, é pensar no funcionamento é, sustentável. Isso é mais importante do que refinar um rótulo diagnóstico. É a pessoa ela ser funcional na vida dela, do jeito que for possível. Às vezes ela vai resolver 100%, às vezes resolve 90, 80, mas é direcionar a energia terapêutica para o resultado, para a adaptação, para a evolução da pessoa, para o desenvolvimento. Isso é muito mais importante do que você pegar rótulos que muitas vezes, inclusive, é usado como é, um pretexto, né? E às vezes até sabota o processo de melhora da pessoa. Então isso é importante ter esse entendimento. É assim que eu lido com as coisas, é assim que o método de terapia mais lida com as coisas. E eu vejo que é assim que a saúde das pessoas realmente tem uma boa perspectiva. É com essa mentalidade, com essa postura. E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, né, algum caso mais específico, alguma dúvida que você está, né, tendo e pensando aí, manda pra gente. Vamos falar, vamos ampliar essa discussão.